meus amigos! Começa mais um podcast bíblico. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos aprender mais da palavra. Será um momento de qualidade que vamos ter aqui na presença de Deus, estudando a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, vai estar aqui do nosso lado, nos dando a interpretação correta, a revelação. Como sempre falamos, a letra mata. Você pode entender muita coisa sobre a letra, sobre a história, vai te acrescentar, mas só a letra, ela mata. O Espírito é o que vivifica. É o Espírito, através das Escrituras, que vai transformar a sua vida. Então fica ligadinho desde o início até o final desse programa, porque como você bem sabe, sempre encerramos com chave de ouro, com o comentário do missionário R.R. Soares. Estamos em Eclesiastes, ainda no início, são 12 capítulos e hoje vamos estudar Eclesiastes capítulo 2. Fica ligadinho que Deus quer falar com você. Quero fazer um convite também para você conhecer o nosso canal do YouTube. Sim, nós estamos em Eclesiastes, porém, nós começamos o podcast bíblico com Provérbios. E se você quiser acompanhar esse estudo, é só você entrar no canal CJC Oficial, ser um inscrito, porque assim que a gente subir vídeos novos, você vai ser notificado e vai ficar por dentro de toda a programação. E pode acompanhar a playlist do podcast bíblico e acompanhar Provérbios, vamos colocar Eclesiastes também, e os futuros livros você acompanha por lá. E falando em futuros livros, futuros estudos que a gente vai ter aqui no podcast bíblico, você de casa que sempre escolhe qual que será o próximo livro a ser estudado. E para você participar das votações, você precisa estar seguindo o nosso perfil no Instagram, @canal.cjc. Além de participar das votações do podcast bíblico, lá você vai conferir conteúdos exclusivos, stories. A gente sempre coloca novidades por lá, então você não pode ficar de fora dessa. @canal.cjc. Bom, agora quero apresentar os meus amigos que estão aqui comigo nos estúdios, além de você aí de casa, que é uma excelente companhia. Eu também estou muito bem acompanhada por aqui. Quem vai participar desse estudo com a gente no dia de hoje? Começo aqui apresentando ela e querendo ouvir também as expectativas para o programa de hoje. Lorena, seja muito bem-vinda. Oi, Júlia. Oi, gente. Bom, muito obrigada. Eu tô muito feliz pelo convite de vocês, de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez compartilhando um pouco do que o Senhor me deu de entendimento e aprendendo também, porque eu vejo que você é uma pessoa que entende muito da palavra, então eu vou estar aqui aprendendo com certeza. E tô muito feliz e creio que o Senhor vai falar não só com a gente, mas com quem tá em casa também. Amém, amém. Eu creio. A gente tá aqui para poder crescer junto em conhecimento da palavra. Cada um vai colocando um tijolinho e juntos a gente vai crescendo aí em conhecimento, em aprendizado. A Lorena falou mais uma vez, porque assim, apesar de no podcast bíblico hoje ser a primeira vez, mas ela já participou do Central com a gente, não é? Já participou também do Diz Aí, que nós tínhamos aqui, também tá no nosso canal do YouTube, você pode conferir lá. Ou seja, já tem ali a fidelidade, né? Tipo um cartãozinho fidelidade. Já tá ali figurinha carimbada aqui do canal CJC e um prazer recebê-la. E tenho certeza que vai ser bênção. Quem também está conosco, acho que você conhece essa pessoa, né, Lorena? Eu conheço bastante. Quem está aqui é o pastor Marcos. Pastor, seja muito bem-vindo, pai da Lorena. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, compartilhar a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai nos revelar muito, né, através da palavra dele. Eu creio que isso vai nos ajudar muito, em nome de Jesus. Amém, que assim seja. Já estamos aqui com a Bíblia Sagrada aberta. Você pode abrir a sua Bíblia também. Aonde fica Eclesiastes? A gente estudou Provérbios. Para você chegar em Provérbios, você abre no meio da Bíblia e vai passando algumas folhinhas. Provavelmente você vai abrir em Salmos. Aí você passa umas folhinhas, vai chegar em Provérbios. Passa mais um pouquinho, você vai chegar em Eclesiastes. E esse número grande que você encontra nas folhas é o número do capítulo. E hoje é o capítulo 2, tá bom? E como sempre, antes de começarmos, eu peço aqui que um dos convidados faça aquela oração apresentando esse momento ao Senhor e convidando o Espírito Santo. E hoje eu vou pedir para a Lorena trazer essa bênção, por favor. Amém. Vamos orar Amém. então.
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por mais um momento de poder aprender mais do Senhor, de meditar na sua palavra e poder crescer espiritualmente. Espírito Santo, nós te convidamos para se fazer presente aqui no nosso meio, para nos revelar, porque como a própria Júlia disse, a letra mata, mas é o Espírito que dá vida. Então, que essa palavra e o seu Espírito venha nos vivificar nesse momento, nos dando discernimento, nos dando entendimento e revelação da sua palavra. E que tudo que for dito aqui não venha ser da nossa vontade, mas venha ser o Senhor Jesus nos revelando e nos ajudando a entender e a compartilhar com aqueles que também estão nos ouvindo e nos vendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Lorena. Deus abençoe. Amém. E vamos começar nesse estudo. Eu gosto sempre de trazer outras versões também, isso amplia o entendimento. Você que fala, mas eu leio, às vezes é uma linguagem muito rebuscada, eu não consigo compreender. Existem linguagens que são mais simples, mais do dia a dia, que facilitam, mas sempre com cuidado para manter o mais fiel possível ao original, porque também tem essa questão, né? Sim. Às vezes fica tão do dia a dia que perde o sentido, aí a gente tem que estar ligado nisso. Então vamos lá para Eclesiastes 2. Eu estou com a Bíblia aqui na Arque, mas eu vou ler aqui na Bíblia online, na nova tradução da linguagem de hoje. O primeiro versículo e vou ler até o versículo 4. 3, que diz assim: Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso e a tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Parece a vontade e o hábito, o comportamento de muitas pessoas, né? Mas aqui ele vai chegar a qual conclusão? Ele diz: pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa poderia fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. A gente vai chegar na conclusão que ele veio trazer, mas o ponto é, aqui em Eclesiastes a gente vai acompanhar que é mais o final da vida de Salomão. Em Provérbios a gente pode acompanhar o auge de quando ele estava ali no auge dos seus dias. E aqui em Eclesiastes, a gente vê uma visão mais desesperançosa, né? E isso é claro em toda a leitura que a gente faz. E o título aqui é Os Prazeres e as Riquezas, que elas não dão felicidade. Ou seja, tem pessoas, não é, Pastor Marcos, que têm essa ambição de ter e buscar e vivem em função disso, mas na verdade elas nunca encontram a verdadeira felicidade, não é? Sim, é verdade. O que acontece? Quando a pessoa, né, ela busca isso para a vida dela, de ter riqueza, de ter glória, no final de tudo, Júlia, ele mostra que ele é vazio. Eu posso dizer por mim, antes de chegar ao Evangelho, né, 22 anos, quando Deus me aceitou ao reino dele, né, que foi no Acende a Luz, no Maracanã. Eu tinha tudo isso, eu tinha riqueza, eu tinha glórias, eu tinha poderes, mas dentro de mim tinha um vazio. E quando eu encontrei Jesus, solucionou meu problema. Hoje eu tenho paz, que é o que o ser humano deve buscar, que é a paz. Quando Jesus entra na vida de um ser humano, ele traz um pacote completo. Salomão está dizendo que ele teve tudo isso, mas no final ele via que era ilusão. Sem Deus, é ilusão. É como um homem ter tudo e partir para a eternidade perdida. Ele partir e não ter a salvação. Então ele está dizendo, é ilusão você ter tudo isso. O correto é você ter sim, mas com Deus. Porque sem Deus você não é nada. Exatamente, porque a gente vai encontrar em algumas versões a palavra vaidade, né? Que Sim. Salomão diz isso, tudo é vaidade. Aí você pode olhar na palavra vaidade e levar para um outro sentido, de um orgulho, de uma prepotência, mas não é nesse sentido. É sobre vazio. ilusão, sobre o vazio. É vaidade no sentido de uma coisa temporária, uma coisa que não tem ali uma garantia, algo eterno. Se a gente for reparar, porque não é sobre buscar, não é que o errado é você buscar, não é sobre isso. Tanto que até mais pra frente eu vou explorar mais esse lado, que Salomão, ele sempre traz dois recortes, né? O natural, falando sobre a vida terrena, e compara também com a eternidade. Aí em alguns momentos a gente pensa, ele tá se contradizendo, mas não, são esses dois recortes. Mas aí se a gente for olhar aqui, vou ler agora um bloco de textos, né? Vou ler aqui do versículo 4 até o versículo 9, que vai dizer assim:
Realizei grandes coisas. Construí casas para mim, fiz plantações de uvas, plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e além desses tive outros, nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro, olha as riquezas, né? Dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui muito grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. A gente vê que ele buscou em várias coisas. Aqui tem riquezas, aqui tem também a arte, né? Ele falou de músicas, de cantores, enfim. Tem de todas as áreas. Não é que o errado é você buscar, mas é que você tem que entender que a sua vida não gira em função disso. Esse não é o norte da sua vida, porque por mais que você busque, o vazio continua lá. Eu gosto muito do exemplo, é simples, mas ilustra muito bem de um quebra-cabeça. A gente tem que faltar aquela pecinha, não é? Você não adianta tentar recortar uma peça, fazer parecido, é aquela peça que se encaixa naquele devido lugar. E assim é Jesus no nosso coração. O homem foi feito para ter relacionamento com Deus. Então a gente tem que entender que o homem já tem dentro de si essa sede pela eternidade. Tem até aqui um spoiler que eu vou dar para vocês do capítulo que a gente vai estudar amanhã, Eclesiastes 3, no versículo 11 diz: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. E aqui é muito forte. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. O homem tem esse vazio que só aquela peça do quebra-cabeça é capaz de encaixar. Então, Lorena, sem Jesus, o vazio vai continuar lá, porque o homem foi feito para a eternidade. Sim, exatamente, o vazio permanece. Uma coisa que me chama a atenção, conforme você foi lendo, é que ele fala muito dele, né? Ele fala, amontoei também para mim. Tudo ele falava que era para ele, as mulheres para ele, o ouro para ele, as riquezas para ele. E eu acho que é por isso que esse vazio, ele demandava, um tamanho tão grande no coração dele, porque ele estava buscando coisas somente para ele e aqui, coisas que passam, né? Coisas materiais. E aí esse vazio vai permanecer, querendo ou não, de uma forma ou de outra. Eu sempre falo, né, que o vazio, né, que as pessoas têm, elas procuram em coisas materiais, assim como Salomão estava fazendo, elas só vão poder encontrar a solução desse problema, a solução desse vazio no Senhor Jesus. A gente vai continuar lendo daqui a pouco, né, e até onde eu estava estudando exatamente sobre isso, que ele queria muito para ele realmente que falou, tudo Vivia é vaidade. em função Exatamente, dele, né? tudo pra ele. E que, como ele mesmo disse, tudo é vaidade. Ele percebeu isso depois. Sendo que ele percebeu, vamos dizer que tarde demais. Depois que ele buscou tudo pra si, que ele conquistou tudo pra si, já era tarde demais pra ele correr atrás, vamos dizer assim, do que realmente era válido, que ele vai falar mais na frente, sobre irmãos, sobre família, sobre pessoas que realmente são leais, que estão ao seu lado, que vão te ajudar a crescer. Então, no fim das contas, né, eu vejo um pouco de ego, né? Como se ele tivesse um ego que ele precisava satisfazer esse ego pra ele achar que estava satisfeito como quando ele não estava. Porque no final ele viu que ainda faltava algo, que era o Senhor Jesus. E aí isso me chama muita atenção, que a gente deve buscar, de fato, o Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus, para que venha preencher, não só para tampar um buraco, mas fazer disso a nossa base mesmo, sabe? Fazer do Senhor Jesus a nossa base. Não apenas um tapa-buraco, mas fazer dele tudo que a gente precisa para viver. Sim, é o que precisamos. É verdade. Salomão aqui, ele está deixando um conselho. Está deixando um conselho para a humanidade. Ele está dizendo, olha, eu tive tudo isso. Eu tive prata, eu tive ouro, eu tive bois, eu tive pessoas, eu tive tudo isso. Mas eu tinha no final um vazio. Faltava Salomão se voltar totalmente para Deus de novo. Sim, até porque, como eu li aqui, dando spoiler, né, em Eclesiastes 3, do versículo 11, se nós temos esse anseio pela eternidade, se nós somos seres eternos, né, quando aceitamos a Cristo, quando nós morremos, nós temos essa certeza de que viveremos a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Então, somos eternos, ou seja, não podemos ser satisfeitos ou preenchidos com coisas terrenas, temporárias, perecíveis. Só o eterno é o que vai
preencher o nosso coração, essa peça que falta. E quando você encaixa, tudo faz sentido. Quando você encaixa, você consegue ver a figura completa, consegue ter ali a obra completa da cruz sendo vivenciada no seu dia a dia. A paz, como o pastor Marcos falou, é um sinal claro do Espírito Santo. A alegria, você às vezes tem alegrias temporárias, ele está sempre buscando e buscando por gatilhos que vão te dar alegria ou essa sensação, mas isso não é, como é que fala? Não é duradouro, não é verdade? Só a alegria do Espírito Santo que é duradoura. Vamos ler rapidinho aqui do versículo 12. Aqui no 10 ele fala, né? Consegui tudo que desejei. Ele diz que não negou a si mesmo nenhum tipo de prazer, que se sentia feliz com o seu trabalho e essa era a recompensa. Rapidinho, que eu falei sobre a conclusão que ele chegou, e tá aqui no versículo 11, ele fala: mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo era ilusão, não tinha nenhum proveito, era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Aqui o versículo 11 mostra essa conclusão. Ele discorreu sobre tudo que ele fez, até para a gente compreender que ele foi em todas as áreas, não se negou nada, viveu tudo que a sua alma desejava viver, tudo que os seus impulsos queriam fazer, e a gente vê que ele chegou a essa conclusão, que tudo é ilusão. Aqui do versículo 12, a gente pode ver: então comecei a pensar no que é ser sábio, no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. Aí no 13, e cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que as trevas. Aí no 14 vai dizer: os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios acontece também com os tolos. Aí no 15 vai dizer: aí eu pensei assim, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também? Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi: não ganhei nada. Aqui é o momento que a gente olha e fala: Salomão, não entendi. Você não é o mais sábio, você não é o que está nos incentivando a conhecer a sabedoria. Aí ele fala que a sabedoria é melhor do que a tolice, mas no 15 ele vai falar que o que acontece com os tolos acontece comigo também, então não ganhei nada sendo sábio. Enfim, vamos compreender isso melhor. Pastor Marcos, será que Salomão está aqui se contradizendo ou não? Não, ele está querendo nos passar que não adianta você trabalhar muito e não viver o seu trabalho. Quando ele fala pra gente, quando ele apresenta aqui, tive correndo como se estivesse correndo atrás do vento. Você consegue segurar o vento? Consegue. Então ele está dizendo: não adianta você trabalhar muito, não adianta você almejar muita coisa e você não viver junto com aquelas pessoas a qual Deus colocou ao seu lado. Ele está dizendo isso para a gente, ele está querendo dizer: nós devemos trabalhar, nós devemos conquistar, mas se você não tiver Deus, você vai sentir um vazio. De repente, as pessoas que estão nos ouvindo agora, ele tem riqueza, tem muitas coisas, tem poderes, mas no final dentro dele ele tem um vazio. Eu falo isso por mim, Júlia, porque eu tive esse vazio. E é ruim. Você olhar e depois falar assim: caramba, eu tive tudo isso, mas de nada. Hoje não, hoje eu tenho minha família. Primeiro eu tenho Deus e o Espírito Santo e tenho a minha família. Então hoje sim vale a pena eu trabalhar para que a minha família possa, obter a chegar um dia a salvação eterna, que é o que nós trabalhamos para chegar à salvação. Eu entendo assim. Não, com certeza. Eu ia trazer também, para poder acrescentar aqui no entendimento, como eu comentei no início, esses dois recortes. A gente vê no versículo 13, que ele fala que a sabedoria é melhor do que a tolice. Aqui a gente pode compreender também como sendo esse recorte natural. A gente tem provérbios com conselhos extremamente práticos também, que englobam só a vida espiritual. Não, lá tem coisas comportamentais também, conselhos de família, de amizade, de finanças, de comportamento, tudo. Você pode observar isso. E quando nós seguimos esses conselhos de sabedoria, a vida, não digo que fica mais fácil, mas fica melhor, porque você passa a ser uma pessoa
controlada, que tem o domínio próprio. Você passa a ser uma pessoa que tem menos prejuízos, porque ela tem muitos conselhos a respeito de finanças também, sobre aonde entrar, onde não entrar, se aquele plano realmente é do Senhor ou o final dele é de morte, enfim. Sua vida fica, não é mais fácil, né? Mas você consegue ter mais qualidade e ter mais certeza naquilo, porque aquele que é tolo vai viver tropeçando, vai viver caindo, vai andar na escuridão, como diz aqui em Eclesiastes. E quando fala aqui no que vai acontecer aos tolos, vai acontecer comigo também, no versículo 15, já podemos enxergar aqui ele fazendo esse recorte da eternidade, talvez sem um entendimento completo sobre isso, né, aqui. A gente pode ver que Jesus ainda não tinha vindo, né? Sim, Tinham apenas as promessas e, enfim. E aqui a gente vê que o que dá para se entender também é que a nossa vida é frágil, que a nossa vida é um sopro, que assim como o tolo, aquele que é sem juízo, vai enfrentar este dia, né, da morte, vai experimentar a fragilidade da vida, o sábio também, né? Então, esses dois recortes também é importante a gente destacar. E agora a gente vai para o ponto que a Lorena também já comentou aqui, né, deu um spoiler, mas esse tema é muito bacana, aonde vai falar aqui do versículo 17 ao 23. Aliás, eu vou ler aqui do 18. Tudo que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. E a gente vê, né, que quem herdou ali depois de Salomão não teve tanta sabedoria, né? Sim. E que é que sabe? No entanto, ele seria dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho, ficaria com tudo que a minha sabedoria me deu neste mundo, tudo é ilusão. Aqui não é que, então eu não vou batalhar para ter uma casa própria, porque vai ficar para os meus herdeiros depois, sabe lá se vão cuidar direito, eu não vou ter isso, não vou ter um carro, não vou conquistar nada, vou viver a vida inteira de aluguel. Não é sobre isso. Não é sobre você não deixar nada para ninguém, mas que você não faça a sua missão de vida é isso também, né? Que você não viva em função disso. E agora, para esse ponto que aqui a Lorena destacou, é o versículo 24. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber. Eu acho que eu tô pulando aqui, Lorena. Me lembra que onde é que é o versículo? Que eu acho que eu marquei com outra cor, aí acabou misturando aqui. Mas fala sobre as pessoas, vai falar sobre o valor delas. Acho que tá no capítulo 4, não é verdade? Tô aqui sendo apressada demais, tô querendo dar o spoiler do capítulo 4 aqui pra você. Mas que você não viva a sua vida trabalhando, se desgastando demais e sacrificando coisas que realmente valem a pena. Que você possa desfrutar disso tendo a bênção do Senhor. Como eu estava começando a ler, o 24 diz: a melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. Aqui falando sobre aproveitar os momentos, claro, com a presença de Deus, né? No entanto, compreendi que essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos que comer ou com o que nos divertiríamos? E aí o comecinho do 26, né? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas a quem ele gosta. Ou seja, a pessoa pode ter alegria na presença de Deus, a pessoa vai provar, vai aproveitar o seu trabalho também, vai usufruir daquilo que ela está se esforçando, mas é só na presença de Deus, né, Lorena? Sim, pois é, verdade. Lendo o capítulo todo, né, o 2, me lembra de um versículo que está lá em Mateus 16, 26, que fala do que adianta o homem ele ganhar o mundo inteiro, mas ele perder a sua salvação. E aí me lembra, porque é como se ele se vê perdido, né? E eu fico pensando, do que adianta ele conquistar isso tudo, mas perder aí, como fala, né? A parte que você falou agora, de se divertir, de fazer tudo, claro, que na presença de Deus, com sabedoria. Mas do que adiantou ele ganhar isso tudo, ele conquistar isso tudo, para no final ele ver que ele fez isso, mas sem, né, a presença de Deus. E outra coisa que me lembra é que ele fala, né? Do que adianta eu fazer isso tudo, sendo que outra pessoa vai fazer, outra pessoa vai ficar com isso. E aí me lembrou de 1 Crônicas 17, 2, que fala assim: Natã respondeu: faça tudo o que quiser, pois Deus está com o Senhor. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: vai e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. Ou seja, o plano ele veio de Davi, mas Deus passou para outra pessoa construir, porque além das mãos de Davi ela ser suja de sangue, ele não tinha
a maturidade suficiente, talvez, para poder construir aquilo. E eu vejo Salomão assim, tipo, ele era uma pessoa sábia, mas no fim, ele acabou se perdendo um pouco no que realmente foi confiado a ele, no que realmente era de fato para ele viver, exercer, e acabou se esquecendo que ele foi uma dessas pessoas que uma pessoa teve uma ideia, teve um plano que foi passado para ele fazer, para ele construir. E por que ele não fazer o mesmo? Por que ele não ter esse coração, digamos assim, também? E aí é onde pega, né? Que você até virou para meu pai e falou, será que ele se contradizeu? Será que ele estava na dúvida? Será que ele estava certo no que ele estava falando? E aí fica esse pensamento, porque eu vejo que muitas pessoas são assim, hoje em dia, acabam se perdendo por falta de sabedoria, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que também talvez por falta de leitura da palavra, porque como você falou, em Provérbios é um livro que fala muito sobre sabedoria. Eu acho que a gente deve buscar muito isso para não terminar assim, vamos dizer, mas terminar com sabedoria e aproveitando da forma que ele falou que gostaria de ter feito, mas acabou perdendo tempo e não fez. Se Salomão, o que recebeu sabedoria diretamente do céu, acabou no final de sua vida se perdendo, que eu e você, a gente tenha o triplo de cuidado, sim, né? Exatamente. Que a gente possa estudar mais da palavra, porque esses conselhos são para nos poupar de muita coisa e nos ensinar ali o caminho de sabedoria, o caminho de sucesso, né? Não o sucesso que a gente fala sucesso, pensando no sucesso do mundo, mas não é sobre isso. O que é ser bem-sucedido, né? Uma pessoa ali que tem a bênção de Deus sobre a sua vida. É interessante isso que você falou também de Salomão, não parar para pensar também que ele estava dando sequência ao plano de outra pessoa, não é verdade? Até porque Davi teve ali o seu dedinho, não na construção, mas nos materiais ali, exatamente. né? Enfim, então ele não parou para reconhecer, né, que ele estava continuando um legado. Da mesma forma, deixar ali o que ele conquistou com o trabalho dele para outra pessoa, sendo tolo ou sendo sábio, aí é a consequência da pessoa, mas que ele tem esse coração, como você falou, achei interessante. Para a gente poder finalizar com chave de ouro, eu vou ler aqui o comentário do missionário R.R. Soares, em cima desse capítulo, Eclesiastes, capítulo 2, e ele diz assim: Salomão narra sua busca pelo real sentido da vida, enumerando suas inigualáveis conquistas e seus empreendimentos como rei de Israel. No auge do poder, o rei pensou que as riquezas seriam suficientes para torná-lo feliz e bem-sucedido. Além disso, experimentou o vinho, fartou-se da delícia dos filhos dos homens e se proveu de música a fim de realizar-se. Até este momento, dedicou-se ao prazer como estilo de vida, considerando sua existência como um fim em si mesma. Contudo, concluiu que todos os bens materiais, a alegria e o prazer também são vaidade e jamais poderiam preencher o vazio em sua alma. Mais uma prova de que somente o Todo-Poderoso é capaz de dar sentido à existência humana, conforme reconheceu o próprio rei mais tarde. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e muito obrigada, pastor Marcos. Eu que agradeço. Amém. E muito obrigada, Lorena. Deus abençoe. Amém, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Amém. E muito obrigada a você aí de casa que nos acompanhou até o finalzinho do nosso programa. Já estude, faça a leitura de Eclesiastes, capítulo 3, e volta aqui pra gente estudar no dia seguinte, né? Pra gente continuar esse estudo maravilhoso. Fica aqui o meu abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima. E aí, você curtiu esse estudo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom? E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer
para o nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.